Você já percebeu como algumas pessoas passam despercebidas, mesmo estando ali todos os dias? Às vezes, o porteiro, a faxineira, o garçom, pessoas que quase ninguém olha nos olhos. Foi exatamente assim com aquele homem. Um faxineiro simples, silencioso, humilde, que trabalhava há anos dentro de uma grande empresa. Todo mundo conhecia o rosto dele, mas quase ninguém sabia seu nome. Enquanto isso, lá em cima, nos escritórios luxuosos, a empresa estava afundando. O CEO já não dormia direito. Os diretores discutiam e ninguém conseguia encontrar o erro que estava fazendo milhões desaparecerem. Até que, em uma tarde comum, o faxineiro parou diante da sala do CEO e disse algo que ninguém esperava ouvir. Senhor, acho que encontrei o erro. Naquele momento, ninguém levou ele a sério. Mas o que aquele homem sabia ia mudar o destino da empresa inteira. Antes da gente continuar, me diz uma coisa. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Essa história vai te emocionar profundamente. Então vem comigo. A empresa era enorme, daquelas que impressionam logo na entrada. Vidro por todo lado, salas modernas, gente importante andando apressada pelos corredores. Quem olhava de fora achava que ali era o lugar perfeito. Mas por dentro, tudo estava começando a desmoronar. Os números não fechavam mais. Contratos importantes estavam sendo perdidos. E ninguém conseguia entender exatamente o motivo. O CEO da empresa, Augusto, já não era mais o mesmo homem calmo de antes. As noites mal dormidas começaram a aparecer no rosto. As reuniões ficaram mais tensas. E a pressão aumentava a cada semana. Isso não faz sentido. Ele repetia, olhando relatórios espalhados na mesa. Mas ninguém tinha resposta. Os analistas culpavam o mercado. Os diretores culpavam a concorrência. E o problema continuava crescendo. Enquanto tudo isso acontecia, Sebastião seguia sua rotina. Chegava cedo, muito cedo, antes mesmo de boa parte dos funcionários aparecer. Pegava seu carrinho de limpeza, organizava os materiais e começava o trabalho em silêncio, sem reclamar, sem chamar atenção. Ele era um homem simples, já mais velho. Falava pouco, mas observava muito. Muito mais do que as pessoas imaginavam, porque quem vive nos corredores acaba ouvindo coisas que ninguém percebe. Sebastião via reuniões acontecendo de portas semi-abertas, escutava discussões pelos corredores, via funcionários desesperados, e mesmo sem entender tudo completamente, percebia uma coisa. Tinha algo errado, muito errado. A maioria passava por Sebastião sem nem notar. Alguns nem respondiam o bom dia. Outros tratavam ele como parte da parede, como se estivesse ali, mas não existisse. E ele já tinha se acostumado com isso. Ou pelo menos, tentava acreditar que tinha. Mas havia algo diferente nele. Sebastião gostava de aprender. Sempre gostou, mesmo sem estudo avançado. Tinha curiosidade. Prestava atenção em tudo. Lia papéis esquecidos nas mesas. Tentava entender gráficos. Palavras difíceis. Planilhas. Não por interesse em dinheiro, mas porque gostava de entender como as coisas funcionavam. E aos poucos, começou a perceber padrões. Números repetidos. Valores estranhos. Informações que pareciam não combinar. Foi numa tarde chuvosa, enquanto limpava uma sala de reunião vazia, que Sebastião viu algo diferente. Algumas folhas tinham sido deixadas sobre a mesa. Relatórios financeiros, cheios de números. Ele normalmente não mexia em nada, mas naquele dia, um detalhe chamou a atenção. Ele aproximou devagar, olhou mais de perto, franziu a testa, porque havia algo ali que parecia errado, muito errado. Sebastião puxou uma cadeira lentamente, olhou novamente, comparou valores, linhas, datas. E quanto mais observava, mais aquela sensação aumentava. Não é possível, murmurou baixinho para si mesmo. O coração começou a bater mais rápido, porque mesmo não sendo especialista, ele tinha certeza de uma coisa. Aquele erro estava custando muito dinheiro. Naquela noite, Sebastião quase não dormiu. Ficou pensando se devia falar alguma coisa. E se estivesse errado? E se rissem dele? Afinal, quem daria atenção a um faxineiro? Mas ao mesmo tempo, a ideia de ficar calado começou a incomodar mais, porque no fundo, ele sentia que aquilo era importante, muito importante. Na manhã seguinte, Sebastião chegou mais cedo que o normal, mas dessa vez, não foi direto pegar o carrinho de limpeza. Ele ficou parado alguns segundos diante da sala do CEO, respirando fundo, tentando criar coragem. E então, bateu na porta.
Sebastião ficou alguns segundos parado diante da porta do CEO, segurando firme o pano de limpeza nas mãos, como se aquilo ainda lembrasse para ele quem era naquele lugar. Do lado de dentro da sala, vozes podiam ser ouvidas. Mais uma reunião. Mais tensão. Mais gente tentando encontrar respostas que pareciam não existir. Por um instante, ele pensou em desistir. Voltar para o corredor. Seguir a rotina e fingir que nunca viu nada. Afinal, quem iria ouvir um faxineiro falando sobre números de uma empresa milionária? Mas havia algo dentro dele que não deixava simplesmente esquecer aquilo. A sensação de que, se ficasse calado, carregaria aquele peso consigo. Então ele respirou fundo e bateu na porta. Lá dentro, Augusto estava cercado por diretores e relatórios espalhados sobre a mesa. O clima era pesado, um daqueles ambientes onde ninguém mais tinha paciência para nada. Quando Sebastião apareceu na porta, alguns levantaram os olhos rapidamente. Já com expressão de impaciência, um dos diretores foi o primeiro a falar. Agora não, amigo. Depois você limpa a sala. Sebastião hesitou por um segundo. Já estava acostumado a ouvir aquele tom, mas dessa vez permaneceu parado. Desculpa atrapalhar, ele disse baixo. Mas eu acho que encontrei uma coisa importante. Alguns trocaram olhares rápidos, e um deles até soltou um pequeno riso de deboche. Augusto, já cansado e sem esperança de encontrar solução, passou a mão no rosto antes de responder. O que foi, Sebastião? O faxineiro apertou levemente as mãos, nervoso, e então falou a frase que fez a sala inteira ficar em silêncio por alguns segundos. Senhor, acho que encontrei o erro. Ninguém reagiu na hora. Primeiro veio o silêncio, depois os olhares, e logo em seguida, o descrédito. Um dos diretores balançou a cabeça, claramente incomodado. Com todo respeito, isso aqui não é assunto pra... Mas Augusto levantou a mão interrompendo. Talvez pelo cansaço. Talvez porque já não tinha mais nada a perder. Deixa ele falar. Sebastião entrou devagar na sala, claramente desconfortável naquele ambiente cheio de gente importante. Ele não falava como executivo. Não usava palavras difíceis. Mas havia sinceridade no jeito dele. Aproximou-se da mesa, pegou uma das folhas espalhadas e apontou para uma sequência de números. Ontem, enquanto eu limpava a sala, eu vi isso aqui. Os diretores começaram a se entreolhar, alguns irritados, outros curiosos. Sebastião continuou. Esses valores estão entrando 2 vezes. Aqui e aqui também. Ele apontava com cuidado, tentando explicar da forma que conseguia. E depois eles saem como prejuízo, como se fosse gasto novo. Augusto franziu a testa imediatamente. Pegou o relatório, olhou mais de perto, e o semblante dele começou a mudar. A sala ficou completamente quieta. Agora ninguém mais ria. Augusto puxou outra planilha rapidamente, comparou os números, virou algumas páginas, fez contas ali mesmo. O coração dele começou a acelerar. Porque aquilo realmente fazia sentido. Espera, ele murmurou. Pegou outro relatório, depois outro. E quanto mais analisava, mais evidente ficava. O erro estava ali há meses, escondido no sistema financeiro. Duplicações erradas. Valores lançados 2 vezes. Um detalhe pequeno, mas que estava destruindo a empresa aos poucos. Augusto levantou os olhos lentamente para Sebastião. Dessa vez, diferente. Sem olhar apressado. Sem distração. Ele estava realmente vendo aquele homem pela primeira vez. Foi você que percebeu isso? Sebastião ficou sem jeito. Eu só achei estranho. A humildade na resposta deixou o ambiente ainda mais pesado, porque enquanto especialistas discutiam teorias caras, o homem mais ignorado da empresa tinha encontrado o problema. Os diretores já não sabiam o que dizer. Alguns ficaram visivelmente constrangidos. Outros tentavam entender como deixaram aquilo passar. Mas Augusto não conseguia parar de olhar para as planilhas. E depois, para Sebastião, porque naquele momento, ele percebeu algo importante. Às vezes, as pessoas que menos recebem atenção são justamente as que mais enxergam. Augusto então respirou fundo, fechou lentamente a pasta sobre a mesa e disse algo que ninguém esperava ouvir naquele ambiente. Ei, Sebastião, senta aqui. O faxineiro arregalou os olhos na hora, como se nem tivesse certeza de ter ouvido direito. E foi ali, naquela sala cheia de executivos, que a história daquele homem simples começou a mudar. Sebastião ficou imóvel por alguns segundos depois que Augusto pediu para ele se sentar à mesa. Aquilo parecia errado na cabeça dele. Não porque estivesse fazendo algo ruim, mas porque a vida inteira ele aprendeu que aquele tipo de lugar não era
feito para pessoas como ele. Enquanto os diretores usavam ternos caros e discutiam números complicados, ele passava pelos corredores com um carrinho de limpeza, quase invisível. Por isso, quando puxou a cadeira devagar e sentou, o desconforto era visível no rosto dele. Alguns diretores ainda olhavam com estranheza, como se aquela cena não devesse acontecer, mas Augusto já não parecia se importar com isso. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha encontrado alguém trazendo uma resposta, e não mais desculpas. Augusto colocou os relatórios sobre a mesa novamente e pediu que Sebastião mostrasse exatamente o que tinha percebido. O faxineiro respirou fundo antes de falar. Não havia arrogância no jeito dele, apenas cuidado. Ele explicou que nos últimos meses, enquanto limpava as salas após as reuniões, começou a reparar que alguns números apareciam repetidos em documentos diferentes. No começo achou que fosse normal. Afinal, não entendia profundamente daquele assunto. Mas quanto mais via, mais aquilo parecia errado. Então passou a observar em silêncio. Comparava folhas esquecidas na mesa. Relatórios impressos. Datas, códigos. E aos poucos, percebeu que parte do sistema financeiro estava registrando perdas duplicadas em alguns contratos. Enquanto Sebastião falava, a sala inteira ficou quieta. Não porque ele usava palavras difíceis, mas porque tudo fazia sentido. Um dos diretores pegou, rapidamente, um notebook e começou a conferir os dados no sistema. Outro puxou relatórios antigos, e o silêncio começou a ganhar um peso diferente. O tipo de silêncio que aparece quando alguém percebe que cometeu um erro grande demais. Augusto observava tudo sem dizer quase nada, mas por dentro a sensação era estranha. Durante meses, consultorias caras tentaram encontrar o problema. Reuniões intermináveis aconteceram. Especialistas foram contratados e agora, um homem que limpava corredores estava mostrando exatamente onde tudo começou a desmoronar. Um dos diretores abaixou a cabeça lentamente antes de admitir. Meu Deus, isso realmente passou despercebido. A frase saiu quase como um choque para ele mesmo. Augusto então olhou novamente para Sebastião, mas agora havia curiosidade naquele olhar. Como você conseguiu perceber isso? Sebastião ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia desconfortável em falar sobre si mesmo, mas Augusto insistiu com calma. Eu quero entender. O faxineiro respirou fundo antes de responder. Quando eu era mais novo, eu estudava contabilidade. A sala inteira se virou para ele na mesma hora. Sebastião abaixou levemente os olhos antes de continuar. Eu gostava muito. Era meu sonho trabalhar nessa área. Augusto franziu a testa. E por que não continuou? O silêncio veio pesado. Sebastião apertou as mãos devagar antes de responder. Meu pai ficou doente, depois minha mãe também. E eu precisei largar tudo para trabalhar. A voz saiu calma, mas carregada de anos de cansaço. A vida foi passando. E quando percebi, já estava fazendo outra coisa. Ninguém interrompeu, porque dava para sentir que aquilo ainda doía nele. Eu nunca parei de gostar dos números. Ele continuou com um pequeno sorriso triste. Só parei de acreditar que ainda tinha espaço para mim nisso. Aquela frase bateu forte na sala, principalmente em Augusto, porque naquele momento ele percebeu quantas vezes passou por aquele homem nos corredores. Sem imaginar nada da história dele, Augusto ficou em silêncio olhando para Sebastião. Mas agora ele já não via apenas um funcionário da limpeza. Via alguém inteligente, atento, alguém que carregava conhecimento, mesmo depois de tantos anos sendo ignorado. E talvez o que mais pesasse não fosse o erro encontrado. Era perceber que aquela empresa, assim como muitas pessoas ali dentro, passou anos enxergando funções, e não seres humanos. Augusto então fechou lentamente os relatórios sobre a mesa e disse algo que mudou completamente o ambiente. Sebastião, você acabou de salvar essa empresa. O faxineiro arregalou levemente os olhos, como se ainda não acreditasse que aquilo tudo estava acontecendo de verdade. Mas naquele momento, Augusto já tinha tomado uma decisão dentro de si, porque aquilo não podia simplesmente terminar com um obrigado, não depois de tudo que tinha acabado de descobrir. E foi ali, naquela sala silenciosa, que o destino de Sebastião começou a mudar de verdade. A sala continuou quieta depois daquelas palavras. Você acabou de salvar essa empresa. Sebastião ainda parecia não acreditar. Ele olhava para os lados, meio perdido, como se estivesse tentando entender por que, pela primeira vez em tantos anos, aquelas pessoas estavam realmente ouvindo ele. E sabe o que mais doía? É que ele sempre esteve ali, sempre,
passando pelos mesmos corredores, dando bom dia, limpando aquelas salas. Enquanto ninguém imaginava a história que aquele homem carregava, Augusto então puxou a cadeira devagar e ficou alguns segundos olhando os relatórios sobre a mesa. Depois levantou os olhos novamente para Sebastião. Há quanto tempo você trabalha aqui? 8 anos. Senhor, 8 anos, a frase ficou no ar. Porque era tempo demais para alguém continuar invisível daquele jeito. Augusto respirou fundo e perguntou: durante esses anos, ninguém nunca soube que você entendia disso? Sebastião deu um sorriso sem jeito, daqueles pequenos, meio tristes, nunca perguntaram. Aquilo bateu forte na sala. Muito forte, porque era simples. Mas dizia tudo. Um dos diretores abaixou os olhos. Outro ficou mexendo nervosamente nas folhas da mesa. Porque naquele instante, todo mundo percebeu uma coisa. Eles conviviam diariamente com as pessoas, mas não conheciam ninguém de verdade. Sebastião então falou algo que deixou o clima ainda mais humano. Eu nunca fiquei bravo com isso, não. A voz dele era calma, sem mágoa. O trabalho é trabalho. E eu sempre tive orgulho do que faço. Ele fez uma pequena pausa. Olhou para as próprias mãos e continuou. Só queria ajudar quando vi aquilo errado. Não tinha arrogância. Não tinha vontade de aparecer. Era só honestidade. E talvez tenha sido isso que mais mexeu com Augusto. Porque enquanto muita gente ali brigava por cargo, reconhecimento, poder, o homem mais humilde da empresa só queria evitar que tudo afundasse. Augusto se levantou lentamente da cadeira, caminhou até a janela da sala, ficou alguns segundos olhando a cidade lá fora, pensando. A pressão, as dívidas, os problemas. E agora, aquela descoberta. Então ele virou de volta, olhou diretamente para Sebastião e disse: a partir de hoje, você não vai mais trabalhar na limpeza. O faxineiro arregalou os olhos na mesma hora. Não, senhor, eu. Augusto interrompeu com calma. Você merece uma oportunidade que deveria ter recebido há muitos anos. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era emoção. Sebastião ficou sem conseguir responder. Os olhos começaram a marejar. Mesmo ele tentando segurar, porque tinha gente que passa a vida inteira esperando apenas uma coisa: ser vista. Senhor, eu nem sei o que dizer. A voz saiu falhando. Augusto se aproximou devagar e respondeu. Então eu digo. Fez uma pequena pausa. Obrigado por não ter ficado calado. Aquilo desmontou Sebastião por dentro. Porque depois de tantos anos sendo ignorado, alguém finalmente reconheceu o valor dele. A notícia correu rápido pelos corredores. Muito rápido. Funcionários começaram a comentar. O faxineiro encontrou o erro. Foi ele que salvou a empresa? Como ninguém percebeu isso antes, e pela primeira vez, as pessoas começaram a olhar para Sebastião de outro jeito. Mas o mais bonito é que ele continuava igual, mesmo humilde, mesmo simples, cumprimentando todo mundo, sem orgulho, sem querer se sentir maior que ninguém. Porque algumas pessoas, mesmo quando finalmente são reconhecidas, não deixam a humildade para trás. Naquela noite, Augusto ficou sozinho na sala por alguns minutos, pensando em tudo. Mas principalmente numa coisa: quantas pessoas incríveis passam despercebidas todos os dias? E naquele momento, ele tomou mais uma decisão. Uma decisão que mudaria não só a vida de Sebastião, mas a cultura inteira daquela empresa. No dia seguinte, a empresa inteira parecia diferente. Os corredores continuavam os mesmos. As mesas, os computadores, as reuniões corridas. Mas havia algo no ar que não existia antes. As pessoas estavam falando sobre Sebastião, o faxineiro que ninguém notava e que agora tinha se tornado assunto em todos os setores. Mas enquanto muita gente comentava, Sebastião chegou como sempre chegava, cedo, silencioso, com o mesmo jeito simples. Só que dessa vez, ele não pegou o carrinho de limpeza, e aquilo já parecia estranho até para ele. Pouco depois de chegar, uma secretária apareceu apressada. Ô Sebastião, o senhor Augusto quer falar com você na sala principal. Ele ficou nervoso na hora. Muito nervoso, porque ainda parecia impossível acreditar que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Quando entrou na sala, viu algo que não esperava. Os diretores estavam ali, os gerentes também, e Augusto estava de pé, esperando por ele. Pode entrar, Sebastião. A voz saiu calma, respeitosa. Diferente de todas as vezes anteriores, Augusto caminhou devagar até o centro da sala, olhou para os funcionários presentes, e então começou a falar.
Durante muito tempo, nós achamos que os maiores talentos estavam apenas nos cargos mais altos dessa empresa. Fez uma pequena pausa, mas esquecemos de olhar para as pessoas. O silêncio tomou conta do ambiente. Augusto então olhou diretamente para Sebastião. Ontem, um homem humilde fez o que especialistas não conseguiram fazer durante meses. Os olhos de Sebastião começaram a marejar de novo, porque ele nunca imaginou ouvir aquilo. Nunca. E talvez o maior erro dessa empresa não tenha sido só financeiro. Augusto continuou. Talvez tenha sido passar anos sem enxergar alguém tão valioso caminhando pelos nossos corredores. Aquilo atingiu todo mundo, até quem antes ignorava Sebastião. Augusto então pegou uma pasta sobre a mesa e entregou nas mãos dele. Sebastião abriu devagar, ainda confuso. Quando viu o conteúdo, travou. Era uma proposta, um novo cargo, treinamento pago pela empresa e a chance de finalmente trabalhar na área que sempre amou. Ele ficou olhando os papéis sem conseguir falar. As mãos tremiam levemente. Senhor, isso aqui é para mim mesmo? Augusto sorriu de leve. Já deveria ter sido há muito tempo. E foi aí que Sebastião não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram, silenciosas, daquelas que nascem de anos engolindo sonhos. Sebastião abaixou a cabeça por alguns segundos, tentando recuperar a voz. E quando conseguiu falar, foi baixo, humilde, do jeito dele. Eu achei que a vida já tinha passado para mim. A frase quebrou o clima da sala inteira, porque muita gente ali entendeu aquela dor. A dor de abandonar sonhos, de aceitar qualquer caminho só para sobreviver. Augusto então colocou a mão no ombro dele e respondeu: nunca é tarde para alguém ser reconhecido. Com o passar das semanas, a empresa começou a mudar de verdade, não só nos números, mas nas pessoas. Funcionários passaram a olhar diferente uns para os outros. O bom dia ficou mais presente. As pessoas começaram a conversar mais com quem antes parecia invisível. E Augusto criou algo novo dentro da empresa. Todo funcionário teria voz, independentemente do cargo, porque agora ele sabia: ideias não têm uniforme, inteligência não depende de posição, e valor humano não pode ser medido por crachá. A verdade é que muita gente incrível passa a vida inteira sendo ignorada. Simplesmente porque o mundo aprendeu a olhar primeiro para a aparência, para o cargo, para o status. Mas histórias como essa lembram uma coisa importante. Todo ser humano carrega uma história que ninguém vê. Um sonho, uma dor, um talento escondido. E às vezes, a pessoa que pode mudar tudo é justamente aquela que ninguém percebeu ainda. E você? Já se sentiu invisível em algum lugar? Ou já viu alguém ser ignorado sem merecer? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber sua história. E se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.